Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, amém. Que assim seja, amém. Boa noite. Gente, que delícia, né? Começar um encontro com uma canção nessa vibração de harmonia e paz. Que ela continue conosco, sendo abençoada pelo nosso Mestre Jesus. A ideia hoje é a gente conduzir uma reflexão sobre o homem no mundo, que é o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como nome Sedes Perfeitos. Então a gente vai refletir como estamos no mundo, estamos vivendo no mundo que queremos? Você vive no mundo que você deseja e sonha? E a nossa reflexão, nós vamos pensar juntos o que é que cada um de nós pode fazer para melhorar ainda mais o nosso mundo. No texto básico do Evangelho, tem um parágrafo que diz assim:
purificai seu coração. Não deixeis nele demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até Deus, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deverá germinar em nossos corações e dar frutos de caridade e justiça. Esse é o mundo que todos sonhamos, né? E segue a lição nos convidando a refletir assim: vivei como os homens da sua época. Como devem viver os homens e mulheres? Sacrificai as suas necessidades. Exerce aí um sentimento de pureza para que possas se santificar. Nós todos fomos convocados e sabemos que o nosso caminho de trajetória terrena tem um tempo, mas a nossa história já vem de muito, muito tempo. Já tivemos outras experiências, já tivemos outras vidas ou existências. Então, fomos convocados a aprender o quê? Qual é o objetivo final de todas essas trajetórias? Aonde nós queremos chegar? Nós somos convidados a conviver, nem sempre com as pessoas que, tenho certeza que isso não acontece só comigo, já aconteceu com você também. O que é que essa pessoa está fazendo na minha vida? Você já fez essa pergunta alguma vez? Sim, é assim e não é assim. E eu vou perguntar de novo. Tem alguém na sua vida que você já se perguntou o que essa pessoa está fazendo na minha vida? Com certeza, né? Mas nós também sabemos que ali está uma grande lição para ser aprendida, por mais difícil que ela possa ser. E nesse processo de conviver, nós somos convocados a conviver com seres e pessoas e situações diferentes de nós, diferentes daquilo que nós desejamos. Mas como diz o nosso querido Chico, como dizia o Chico, né? A gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente precisa. Então cabe-nos a tirar sempre o melhor de cada situação. E a lição segue dizendo: seja alegre, feliz, mais da alegria que da boa consciência, da felicidade de quem sabe que todos nós, todos, sem exceção nenhuma, somos herdeiros do céu. E que também nós estamos esperançosos para que esse grande dia chegue. E ao sabermos que somos, que temos essa herança que vamos herdar um dia, que todos nós seremos perfeitos, eu pergunto para você: como está o seu comportamento no seu dia a dia? Como foi o seu dia de hoje? Se a gente considerar que somos espíritos dentro de uma trajetória humana a caminho da perfeição. Nosso dia de hoje pode ganhar uma nota 10? Eu espero que sim. Como você e como eu nos encontramos no mundo? Que mundo eu quero viver e que mundo você quer viver? Vamos olhar primeiro pelo plano que depende só de cada um de nós. Como está o seu corpo? Está saudável? E mesmo que nele tenha alguma doença, você está em paz com isso?
aprendendo com essa lição? Como você se alimentou hoje? Quando você escolheu o prato do seu almoço, você exerceu uma escolha? Ou foi alguém que lhe ofereceu e você aceitou o que veio? Sendo adequado ou não para você naquele momento ou neste momento de vida? A sua alimentação te satisfez? Sim, é assim, não é assim. Eu preciso que vocês vão me dando essa orientação para eu seguir na nossa reflexão. Você pratica alguma atividade física? Opa, olha quanta gente que fez sim. O mundo de hoje pede que a gente tenha uma atividade física além das nossas atividades diárias, não é verdade? Porque nós ficamos muito sedentários. Nós não precisamos mais sair para caçar. Quando muito a gente vai no supermercado, né? Ou na quitanda da esquina. Como você cuidou hoje das suas emoções? Alguma coisa te tirou do sério? Alguma coisa te deixou muito feliz? Alguma coisa fez com que você sentisse muita raiva? Você sentiu algum medo nesta última semana? Você teve uma crise de amor nos últimos 3 dias? Você riu numa gargalhada gostosa de algo neste final de semana? Porque isso tudo depende de quem? De nós. Porque essas emoções, que é um carimbo que tem em nós, todos nós sentimos essas 5 emoções que eu acabei de listar. É quase como se fosse genético, uma genética emocional em nós. E quando a gente consegue perceber e entender essas emoções em cada um de nós, porque com certeza a raiva que eu sinto é diferente da raiva que você sente, com certeza o que lhe dá medo é diferente do que dá medo em mim, a gente deve ter algumas coisas em comum, mas também temos as coisas diferentes. A piada que me faz rir pode ser diferente da sua piada que te faz rir. Então é muito importante a gente ir tendo consciência dessas emoções em nós, porque isso se chama autoconhecimento. E para que a gente promova alguma mudança em algum lugar, nós precisamos primeiro nos conhecer. Estamos juntos? Legal. Porque é importante também lembrar que não é o que acontece conosco que vai determinar o nosso dia, ou a nossa hora, ou a nossa noite. É como cada um de nós reagimos ao que acontece que vai definir o nosso estado. Porque já deve ter acontecido com alguém aqui, de alguém achar uma coisa muito engraçada e que essa mesma coisa em outra pessoa provocou raiva. Parece muito estranho isso, mas nós somos diferentes, né? Então, o que define o que a gente sente é como a gente lida com o acontecimento. A doutrina espírita, o nosso amigo falou no começo aqui, é uma doutrina consoladora. E esse consolo que a gente aprende a partir do conhecimento espírita vai fazendo com que a gente aprenda a lidar com algumas coisas da vida que antes da doutrina espírita talvez fosse muito pesado, muito difícil. Mas ao compreendermos que essa é só uma existência, que tivemos muitas e muitas nos aguardam, vai ficando mais fácil da gente aceitar alguns acontecimentos. Então essa lição, o homem no mundo, nos convida a burilarmos o nosso coração, burilarmos, refinarmos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Às vezes nem dar tanto crédito
para um algo que aconteceu, porque tudo passa, né? O nosso querido Chico afirmava isso de uma forma amorosa e categórica: tudo passa. Assim como eu vou passar nessa existência e você também. E nós teremos novas experiências. Então o nosso grande cuidado é para quê? Para que a gente não faça ninhos dentro de nós de coisas que nos fazem mal. Por exemplo, mágoas. Muitos de nós ainda têm o hábito de guardar mágoas, de guardar ressentimentos, de ser incapaz de perdoar, seja lá o que for, coisas pequenas ou coisas grandes, o trabalho é o mesmo. Mas o convite é para que a gente exercite isso. Porque o mundo que nós queremos só vai mudar se cada um de nós mudarmos. Se cada um de nós acrescentarmos um degrauzinho no nosso processo evolutivo. E quando eu falo em perdão, eu estou convidando que você faça uma reflexão sobre o auto-perdão. Porque esse cabe a cada um de nós. Eu posso me perdoar por algo que eu fiz para poder seguir caminhando. Porque se eu não faço esse processo de auto-perdão, eu fico preso ou presa naquela situação, naquela circunstância, com aquela pessoa. E na medida em que eu promovo o auto-perdão, eu me liberto, eu me libero para seguir adiante. E para exercitar uma coisinha que tem faltado muito nos nossos corações. São só 3 letrinhas. Paz. Né? Muitos de nós reclamam, não tenho mais paz, não tenho sossego. Mas isso depende de quem? Depende só de cada um de nós. E na medida em que a gente se liberta, a gente também liberta o outro, para que ele siga caminhando o seu caminho, fazendo os seus passos do seu jeito. Porque eu gosto de pensar que quando essa existência terminar, se alguém me fizer uma pergunta, será: o que você fez da vida que eu lhe dei? Já pensou se alguém fizer essa pergunta? A gente precisa ter uma resposta nobre para essa pergunta. Eu não posso dizer: ah, mas eu nasci numa casa muito pobre, miserável, não tive condições nenhuma. A pessoa ou o ser que vai me fazer a pergunta, ele vai olhar serenamente para mim e vai perguntar de novo: o que você fez da vida que eu lhe dei? E aí eu vou botar a culpa no meu casamento, na faculdade que eu fiz ou não fiz, no trabalho que eu tive ou não tive. Essas coisas não interferem no nosso ser maior, na nossa capacidade de ser bom, na nossa capacidade de servir. A gente fica preso a essas crenças que falta isso, falta aquilo, por isso eu não faço aquilo outro. Mas nós temos condições, sim, de nos melhorarmos, independente de onde a gente veio, de onde a gente está. A capacidade de escolher pertence a cada um de nós o tempo todo. E aí eu vou trazer uma outra questão que eu tenho certeza que em algum momento da sua existência você já fez essa pergunta para você mesmo. E se eu fosse embora para um lugar onde eu não conheço ninguém? Ou melhor, para um lugar onde não tem ninguém? Vou sumir desse mundo. Quando a gente era adolescente, a gente queria sumir desse mundo, muitos de nós, né? E de preferência para um lugar onde não tivesse ninguém, para a gente não ter que se relacionar, não ter que se envolver.
E Kardec fez essa pergunta aos espíritos que colaboraram com ele na construção do Livro dos Espíritos. É a questão 770. E ele pergunta assim: o que devemos pensar daqueles que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao contato do mundo? A resposta é curta e grossa, como diria meu pai. Duplo egoísmo. Nas ações egoístas, nós não aprendemos nada. Se nós não nos relacionarmos, nós não vamos nem saber quem somos. E Kardec faz uma observação depois dessa resposta tão simples e tão direta. Ele diz assim: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso, que é uma lei natural. Cada um tem o seu tempo. O tempo somos nós que administramos. Quanto tempo levaremos para receber a nossa herança? Então, se não estamos contentes com o mundo no qual estamos inseridos hoje, o que a gente pode fazer? O que cada um de nós pode fazer? Todos nós desejamos um mundo saudável, sem vícios, onde a gente possa ter o mínimo do conforto essencial, que a gente possa viver sem violência, onde não haja irmãos nossos passando fome, onde todos possam ter um teto, onde a fraternidade passa a ser o sentimento maior, aonde a alegria seja mais presente que a tristeza, aonde a gente possa viver relações de aconchego, de respeito às diferenças. Você pensa num mundo assim também? Onde a cordialidade é a porta de entrada em todas as relações. Aonde a gente consiga se fazer presente, alegre, suave, leve, como dizia Jesus. Que o seu jugo seja leve. Não é que a vida vai se tornar um oba-oba de faz nada, mas nós vamos estar tão habilitados para lidar com as coisas que vão nos acontecer, que será leve. Lembre-se, o seu jugo será leve. As lições vão continuar existindo para cada um de nós. O que vai mudar é a forma de lidarmos com isso. Então eu pergunto mais uma vez: o que cada um de nós está fazendo para mudar o mundo? Sabendo que cada um de nós somos os responsáveis pelo mundo do amanhã. Porque o amanhã é reflexo do que fazemos hoje. Amanhã é dia de colheita daquilo que plantamos hoje. Se somos rabugentos, nervosos, ansiosos, angustiados, e temos consciência disso, já está na hora de encontrar formas de sorrir mais, de pegar mais leve, de exercitar paciência. E como é que a gente pode fazer isso? Se sozinho a gente não dá conta de fazer essas mudanças. Buscar ajuda de algum familiar com quem a gente tem intimidade e que nos conhece. Buscar um amigo, uma amiga, para trocar algumas ideias e ver se a gente consegue ter um jeito novo de funcionar nesta ou naquela situação. E se nada disso der certo, procurar a ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo,
procurar o atendimento fraterno na casa espírita, que muitas vezes, numa conversa tão informal e tão amorosa, uau! A gente encontra uma nova saída. Então, depende de quem isso? De cada um de nós. Enquanto pai e mãe, como tem sido esse papel para você? Está cansativo? Está desgastante? Ou é divertido ser pai e mãe? Como está sendo o seu diálogo com seus filhos das mais diversas idades? Passa do como foi a escola hoje? Rola um diálogo depois dessa pergunta? Você sabe que música o seu filho gosta? Se ele pudesse escolher, que esporte ele praticaria? Quem é o ídolo do seu filho ou da sua filha? Você sabe? Se você não sabe, eu diria, pergunta quando chegar em casa. Vai ser legal, pode rolar um bom papo aí. Você consegue ser amoroso e amorosa na hora de dar uma bronca? Não é contraditório. Uma bronca pode ser amorosa e construtiva, e uma bronca pode ser destrutiva. Tudo depende da forma como a gente faz isso. Então nós podemos corrigir de forma amorosa. Sabe aquela coisa básica que a gente lê em livros de autoajuda? Eu te amo, mas isso que você fez precisa mudar. Eu te amo, mas esse jeito de conversar não vai mais rolar comigo. Nós somos os adultos nessa história. E gostando ou não, somos modelo. E os nossos filhos replicam aquilo que a gente procura esconder de nós. Pronto, falei, era um segredo isso. Né? A doutrina espírita nos oferece uma imensidão de literatura relacionada à educação de pais, porque pais também precisam se educar para poder ser bons pais, para casais, né? Tem um livro que eu adoro, acho que é Teresa de Brito, se não me engano, me ajude aí se eu estou correta. Vereda Familiar. É uma obra de arte, nos ensina uma infinidade de coisas importantíssimas para a gente usar lá em casa. Um dos primeiros livros a falar de filhos foi do Raul Teixeira. Nossos filhos são espíritos. Porque muitas vezes, mesmo sendo espírita de nascença, a gente esquece que o nosso filho também é um espírito como nós e tem uma trajetória a desenvolver, né? E se eles vieram através de nós, nós somos responsáveis por eles. E os nossos filhos são os herdeiros do mundo que nós vamos deixar. Eles vão dar continuidade. Outro livro muito gostoso é Educar Filhos, Compromisso Inadiável, é da Lúcia Moisés. Também muito gostoso de ler. Então assim, se a gente não tem recurso interno, nos cabe buscar esse recurso. A internet tem milhões e milhões e milhões. A gente, quando começou a internet, eu dizia assim, né? Tem 1000 coisas ali que você pode procurar. Quando eu dizia para as pessoas, você pode estudar, você pode aprender, você pode ler, né? É uma biblioteca gratuita, se você pagar a internet lá em casa, né? Ela é gratuita se você pagar a internet lá em casa. Mas muitas cidades já têm internet gratuitas em muitos lugares que a gente pode usufruir. E um dos lugares é dentro da biblioteca pública, que não tem mais só livro lá. Tem computador também, que a gente pode ir lá e navegar, para aprender aquilo que a gente ainda não sabe.
Apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E segue: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam, me engrandecem, colaboram para o meu desenvolvimento. E tem uma palestrante que eu estava ouvindo para ter uma ideia do caminho dessa palestra, e ela diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Interessante isso, né? Será que a gente consegue fazer essa afirmação já para muitas coisas da nossa vida? E aí Paulo nos diz que tudo está à nossa disposição. O que nos cabe então? Escolher. Assim como a gente escolhe o alimento lá no supermercado, assim como a gente escolhe a roupa que a gente vai usar ou para comprar ou para doar para alguém, cabe a cada um fazer as suas escolhas. E quanto mais comprometimento nós estivermos nas escolhas que vão ser saudáveis para cada um de nós, que vão nos edificar, isso nos promove. Essas escolhas mantêm cada um de nós no caminho do mundo que cada um de nós quer. Um mundo bom, um mundo alegre, um mundo do bem, um mundo feliz, já sabendo da felicidade possível a cada um, a cada existência. Um mundo onde o cuidado, a caridade e o amor sejam prioridades. O amor é prioridade na sua vida? E mesmo quando o dinheiro é prioridade, nós precisamos lembrar que tem amor ao dinheiro aí, por isso ele é prioridade. As suas conquistas, ao seu processo evolutivo. A prioridade, quem dá, é cada um de nós. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E lá vem a resposta: sim, e algumas vezes fazendo poucos esforços. Que tal? Não é muito não que a gente precisa fazer muitas vezes. E segue: o que lhes falta aos homens para fazer mudanças é vontade. E a vontade tem domínio e prioridade em cada um de nós. E ainda ele faz uma inflexão: quão poucos dentre vós fazem estes pequenos esforços. Então, diante dessa afirmação, vamos colocar a mão na massa. Somos nós os responsáveis pela mudança que queremos ver no mundo. Essa é uma afirmação de Gandhi. Seja você a mudança que você deseja ver no mundo. Quando a gente assumir isso, vai preponderar bondade, paz, amor, caridade fraternal. O amor ao próximo, lá no primeiro mandamento, vai acontecer mais vezes no nosso dia a dia. E para encerrar, eu quero contar ou lembrar para alguns de nós a história do cientista que queria consertar o mundo. Como todo cientista, pense aí numa imagem de um cientista que lhe aprover,
E lá estava ele, trabalhando horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, à procura de um jeito de consertar o mundo. A ponto que ele foi deixando de fazer os outros trabalhos e se dedicava única e exclusivamente a essa questão. Eu vou encontrar um jeito de consertar o mundo. Ele lia muito, ele buscava muita literatura, ele conversava com pessoas que eram consideradas importantes, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, médicos, mas ainda não havia encontrado. Um belo dia ele está lá enfiado no seu escritório e o seu filho de 6 anos entra no escritório e ele, pronto, já vai atrapalhar o meu trabalho. Porque uma criança de 6 anos não está preocupada com o trabalho de ninguém, né? E aí ele pede para o filho se retirar e ele diz: não, papai, eu quero ficar um pouco com você, deixa eu ficar aqui, eu não vou incomodar. E o cientista pensa: vou arranjar alguma coisa para ele fazer, que aí ele fica lá fazendo e eu continuo aqui no meu trabalho. Abre uma revista, vê uma foto do mapa mundi e vou recortar essa figura, montar um quebra-cabeça rapidamente e pedir para ele montar. Ele vai levar dias para fazer isso, porque ele não conhece o mundo. E assim ele faz. Entrega para o filho, põe numa mesa lá do lado e pede para o filho ficar lá, e o filho acha aquele interessante e se concentra no trabalho de montar o quebra-cabeça do mundo. E muito rapidamente ele monta o quebra-cabeça. Papai, está pronto! Ele quase cai da cadeira. Como assim? Não levou nem 2 horas para fazer isso? Como que ele vai lá procurar saber? Filho, como você conseguiu montar o quebra-cabeça do mapa mundi? Papai, quando você levantou a folha que você foi cortar, atrás tinha um corpo de um homem. Tinha um homem. Eu montei o homem. Eu consertei o homem. E o mundo ficou pronto. Que tal? Né? Esse homem e essa mulher somos cada um de nós. Somos só nós que poderemos consertar o mundo. À medida em que a gente se amar para ter condições de amar o outro. E eu gosto de lembrar que o amor é a tecnologia mais sofisticada do universo. De todos os universos. Porque é o amor que permite a construção. E quanto mais nós nos amarmos, mais condições teremos de amar aqueles que vivem conosco, e aí sim, vamos reencantar o mundo. Vamos fazer com que o mundo floresça. Eu tenho um professor que se chama Pierre Weil, e ele disse: o mundo vai ser um mundo diferente quando a gente deixar de dedicar amor ao poder e usar o poder do amor no nosso dia a dia. Então, não economize, exercite, pratique amor, porque Joana diz que nós já estamos prontos, o amor é possível, nós já estamos habilitados de corpo e de alma para amar, e ele é imprescindível. E aí, como sugestão, eu deixo aquela análise diária que Santo Agostinho nos convida a fazer. Ele conta como ele faz e nos convida a colocar isso no seu dia a dia. Tem todo um prefácio, mas eu vou seguir daqui. Ao fim de cada dia, interroga a sua consciência, passa em revista o que você fez e pergunte a si mesmo: se não faltei com nenhum cumprimento de dever no dia de hoje. Se alguém tem algum motivo para se queixar de mim. E de fazer tantas vezes essas perguntas por muitas e muitos finais de dias, eu comecei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. É um jeito simples.
E para fechar, eu quero lembrar que o Mestre Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E simplificando isso é para nos lembrar dessa potencialidade que habita em cada um de nós. Somos convidados pela grande vida, pelo Pai da vida, a oferecer o nosso tempero, o nosso sabor, o nosso perfume, em cada palavra que a gente emite, em cada ação que a gente tem, no nosso abraço, no nosso oi, olá, tudo bem, bom dia, boa noite, boa tarde. Esses valores são é a luz que habita em nós. Então, não economize. Nós estamos aqui para oferecer sabor e iluminar o nosso caminho e daqueles que caminham conosco. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.